Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando com a Palavra Cast, o podcast de Mondaí, Santa Catarina. Hoje estamos no episódio número 19 e a entrevista hoje é com a Maísa Bru Orso, que vai falar um pouco sobre a loja Eletromóveis Bru. Não é isso, Thiago? É isso aí, boa noite pessoal, boa noite Alexandre. Estamos aí com a Maísa e antes dela se apresentar, eu quero agradecer o patrocínio. Eu sou bem sincero, foi uma das últimas empresas que eu passei, por quê? Porque eu vi um post de uma mesa e aí eu olhei assim o post e é aquela mesa. E aí eu chamei a minha ex-aluna, a Isabelle, e falei, ô, fala pra tua mãe lá. E aí depois a gente vai desenrolar essa história, foi bem engraçado, mas eu quero te agradecer, passar a palavra para ti, pode se apresentar, fica à vontade. Boa noite, Thiago. Boa noite, Alexandre. Então, eu me chamo Maísa Carla do Urso, tenho 42 anos, moro aqui em Mondaí a minha vida toda, sou casada, sou filha do Auri, Bruno e da Ingrid, por isso que hoje o nosso encontro aqui é para falar um pouco dessa empresa familiar. Sou mãe da Isabelle, que tem 18 anos hoje, então fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz também com o projeto de vocês. Quando o Giacomo foi lá, quando a Belle me chamou, que ele queria lá para conversar comigo, então eu fiquei bem feliz, assim, porque acho que é uma coisa que o Mondaí precisa, tá? Para cada um poder falar um pouquinho da sua empresa e também para trazer pessoas de Mondaí para falar do seu case de sucesso, para falar dos seus projetos e pessoas que são de Mondaí que começaram pequenininho, que nem nós, né? Então tem um futuro maravilhoso, que já tem um futuro maravilhoso, né. Então eu fiquei bem feliz e bem feliz com o convite também de fazer parte desse projeto. Nós que agradecemos a participação e o patrocínio. Muito obrigado mesmo. Então, vamos começando a nossa entrevista hoje. É como e quando que surgiu a loja de vocês? Então eu vou começar um pouquinho falando do dono da empresa, né, que é meu pai, o seu Auri Bru. Quando ele tinha 7 anos, ele quebrou a perna e teve que ficar muito tempo deitado, porque naquela época não tinha muito recurso, né, na cidade e tal. Então ele ficou, como estava engessado, acabou ficando uma perna maior do que a outra, mais grande, mais comprida do que a outra. Então ele teve que, desde aquela época, usar um calçado com salto, que ele mandou fazer, né. Quando ele casou, eles foram morar no interior e ele começou a trabalhar mais no pesado, na roça, né, então começou a prejudicar a coluna dele. Aí ele foi no médico, o médico falou: "Ó, vocês não podem mais morar no interior, vocês precisam ir morar na cidade pra o senhor não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir sustentar a sua família trabalhando no interior". Aí ele e minha mãe optaram por vir trabalhar na cidade, na época na Madeira Nor. E meu pai sempre foi, assim, muito de querer trabalhar, de querer ter as coisas, porque ele sempre vieram de uma família humilde, ele e minha mãe, então ele sempre quis aquilo, sabe, quis ter um futuro melhor do que ele teve na época. Então ele estava trabalhando na empresa Knorr e lá veio um vendedor, que era Eletromóveis, Aquário Eletromóveis, na época era de Pinhalzinho, que veio pra Mondaí, que estava procurando alguém para vender móveis. Pra montar uma loja aqui em Mondaí, mas ele precisava do vendedor pra atender essa loja pra vender. Aí meu pai conversou com a minha mãe, ele falou: "É isso que eu quero". Daí ele fazia as 8 horas dele na empresa e começou de vendedor pra essa empresa de móveis, e ele tomou gosto por aquilo, e ele começou de bicicleta, passando na casa das pessoas no interior de bicicleta. Propaganda. A propaganda, é. Então ele tinha uma pastinha, que ele tinha fotos, na época era uma pasta de catálogo que ele tinha fotos dos produtos daquela empresa. Porque a empresa daí veio, se estabeleceu em Mondaí, e aí ele fazia o externo, né, as vendas externas ele passava de casa em casa. Depois com isso, ele pegou máquinas agrícolas junto, porque eles só tinham móveis, e como ele visitava bastante o interior, então ele já foi colocando isso junto, máquinas agrícolas. Já foi vendo possibilidade. Isso, de ter mais um negócio. Aí, naquela época, depois, ele já comprou a moto, que daí já ficou mais fácil, né. E ele sempre tinha aquele sonho, como ele viu, vamos supor, as empresas prosperarem, ele tinha um sonho de um dia ter a loja dele,
sabe? Isso veio é o sonho da vida dele, essa loja. Então, quando surgiu, então ele foi começar a vender para Aquário Eletróveis, depois a Aquário acabou, se desligando de Mondaí, fechando as portas, ficou só em Pinhalzinho. Aí ele começou a vender para Móveis de Iporã, que era o Arlindo Costa de Iporã, e para o Elba Kiss também de Iporã. Aí ele sempre com aquele sonho, né? Ele foi juntando dinheiro para comprar o terreno, eles tinham que eles foram na época que ele era vendedor, eles compraram o terreno onde hoje é a loja, né? Aonde já Onde é a loja, porque ele comprou esse terreno para começar a construir, né? Só que daí eles foram juntando dinheiro, deixando na loja de material de construção, tudo, né? Para um dia, quando eles tivessem mais ou menos o dinheiro, já tudo para começar o prédio, né? Para eles ter esse aonde liberar, né? isso quando eles continuavam morando no interior. Morando na cidade. Na época que já morava na cidade. Eles saíram do interior e vieram quando ele começou no norte, trabalhar na madeira, eles já começaram a alugar uma casa na cidade, né? Um terreno onde nós moramos a vida toda, antes de ter a loja, ali era onde eles sempre moravam. Mas primeiro era uma. Hoje são 5 casas, uma fileira. Nossa. É. E era um terreno e eles foram construindo. Então, assim, ó, eu digo que ele foi visionário, porque ele sempre quis ter mais. Ele quis, assim, ter. Ele sempre diz que é para nós não ter que trabalhar tanto que eles tiveram que trabalhar antigamente para deixar alguma coisa para nós. Então, eles tinham a casa ali, compraram o terreno do lado e foram construindo, porque ele tinha aquela visão de ter mais renda, sabe? Que sempre para conseguir o sonho de ter a loja, de. Aí, tá, construíram a loja. E daí não tinha dinheiro para botar os móveis. A loja, o primeiro, tinha 360 metros quadrados. Quando eles começaram, seria a estrutura. Então tinha o produto lá dentro. Né? É difícil. Né? Aí, Isso era mais ou menos. em 98, eles começou a loja ali no lugar onde ela era hoje, a parte onde a gente entra hoje na loja, quem conhece, é onde entra a loja. Essa foi a primeira parte da loja. Eles moravam em cima a loja de onde é hoje e embaixo o porão. Essa foi a primeira obra que começou em 98, que tinha na época 360 metros quadrados. Aí o prédio estava ali, tudo bonito, né? E daí não tinha nada para botar dentro. Aí a empresa que ele trabalhava em Iporã botou os móveis e pagavam aluguel, que é a Móveis Iporã, que a gente agradece até hoje eles a confiança, assim, né, de botar os móveis lá para o meu pai vender, ter o que vender, e aí a Uma quis botou os eletrodomésticos lá para a gente vender. Então eles pagavam o aluguel, o salário de aluguel cada um na época, e o meu pai daí ganhava comissão do que ele vendia, mas os móveis eles compraram e botaram ali, né. Então foi um começo, assim, que foi difícil, mas que a gente tem que agradecer também essas pessoas, né. Aí, depois disso, os negócios só foram então, depois desse prazo, no primeiro ano, depois que já tinha a loja, eles conseguiram comprar os móveis que eram daí nossos, né. Os móveis, todos eles, a gente conseguiu pagar, e no segundo ano os móveis e no terceiro ano os eletrodomésticos. Então, a partir de 2000 pra cá, a gente caminha com as nossas próprias pernas, assim, sabe. Então Que história. Eu já escutei algumas histórias do teu pai, porque eu não sei se é na Tempestade que ele morava. Ali é da Tempestade, tempestade, aham. porque foi feito um churrasquinho da Tempestade, né? E daí nós é Tempestade, é mais ou menos Tempestade. Ju e E Tempestade ali no meio. E daí foi feito lá. Os vizinhos lá fizeram. E daí tava lá os dois, e daí eu ouvi assim como era difícil. O que chama atenção bastante pra gente, né, é a questão do ir na escola. Meu, e daí ele contou uma história, cara, que ele tinha um calçado, que daí tinha que caminhar não sei quantos quilômetros e com eles iam na linha Tigre na escola, então, tinha um calçado para a família, ou 2, vamos supor assim, né, então eles iam até um pedaço, de pé descalço e tiravam levava o calçado na mão, e para botar quando chegava na escola, sabe. fechado ali. E foi até a 4ª série, mas ele sempre quis mais, então, sabe, ele sempre quis, e o que ele sabe, ele aprendeu trabalhando, né, então na prática. Então
E assim, uma coisa é trabalhar na prática e não conseguir aprender na prática, com os erros, acertos, outra coisa é ir construindo informação, né. Isso é muito interessante, porque tem muita gente que trabalha na prática, mas não consegue absorver, Isso. e isso chama muita atenção. Até tu já deixou claro para todo mundo sabe, né, a empresa ela é muito bem localizada, porque a gente pega como ponto de referência a têxtil, Aham. ela fica ali. E o que mudou e o que continua igual, que é desde o período da fundação, como é familiar, tem a questão do costume, né. O que continua igual lá daquele início, lá em 98, os anos 2000, até os dias atuais? O que continua igual, eu acho que é a qualidade dos móveis, assim, desde que eu me conheço, assim, eu trabalho com pessoas, com vendas e, assim, porque quando meu pai aí vendia para essas empresas, a minha mãe ficava em casa e as pessoas vinham fazer os pagamentos lá na nossa casa. Então, o meu pai vendia, mas quem recebia o dinheiro era a minha mãe, as pessoas vinham lá. Desde aquela época já é aquele as pessoas vinham lá para tomar chimarrão. Antes da pandemia, as pessoas às vezes vinham para a cidade, elas vinham lá na hora só para tomar chimarrão e conversar, porque são pessoas que da época do meu pai que visitavam. Às vezes nas festas a gente tá, daí vem uma senhora lá e mostrava o filho, vamos supor assim: "Ah, ó, esse tio aqui vinha na casa da mãe quando nós era pequeno e já vendia as coisas", sabe. Então, eu acho, assim, isso tão valoroso, porque as pessoas, hã, gostam do meu pai ou assim, sabe que ele vende produtos de qualidade. Vem pessoas lá na loja e falam: "Nossa, a minha mãe tinha cozinhas que durou 20 anos", sabe. Se for ver, talvez a nossa loja não tenha os preços mais competitivos, tá, porque, nós trabalhamos com produto de qualidade. Então, assim, ó, nós não temos cozinhas que vai durar 6 meses ou 8 meses, que a pessoa não pode mudar de lugar, não, eu não nós prezamos por qualidade, sabe, para tu ser lembrado: "Olha, tal coisa eu comprei lá na Horibru e durou a vida inteira", tá. Porque assim, ó, já é difícil tu juntar o dinheiro, né, pra tu comprar. Então eu acredito assim, ó, que, as coisas que tu compra tem aquele valor sentimental, aquilo lá foi difícil pra te conseguir. Então não é uma coisa que tu pode botar fora a qualquer hora. E assim, nesse, assunto dos produtos, vocês trabalham com móveis novos, mas também trabalham com móveis usados, né. Isso. Como que surgiu esse ramo de trabalhar com móveis usados? Surgiu a necessidade das pessoas querer trocar o seu móvel e não ter o que ele fazer, muitas vezes, tá. Então a minha cozinha tá ruim pra mim, vamos supor assim, né, mas tem uma pessoa que poderia aproveitar. Então surgiu da necessidade do meu pai ver naquela época que o que que as pessoas não queriam colocar fora Sim. aquilo, né. E tinha muitas pessoas que queriam aquilo, o móvel usado, porque ou queriam levar numa chácara, ou que tinha outras pessoas com maiores necessidades que estavam precisando daquilo, ou que não têm condições de comprar novo. Então, eu acho que daquela necessidade que meu pai viu que as pessoas precisavam. E o que continua igual ou desde aquela época, a estrutura, né, que mudou, que aumentou, né, depois de alguns anos, viu-se a necessidade de ampliar o espaço, porque as pessoas têm hoje muito mais necessidade. Na época não funcionava o catálogo, ele levava a pastinha com o catálogo, meu pai vendia por catálogo, né, o desenho lá da foto: "Olha, nós temos na cor preta, azul e vermelho". "Ah, não, eu quero o sofá azul, desse modelo, mas da cor azul". Então, na época isso funcionava, hoje em dia não, as pessoas querem tocar, as pessoas querem ver, as pessoas querem escolher. Então, para ter uma opção maior de produtos, foi ampliada a loja, porque se viu a necessidade disso. E desses 300, hoje nós temos mais de 1.100 metros quadrados de loja. Cara, 3 vezes mais. É. Quando eu fui lá fazer eu não sei se foi a retirada, e daí a gente foi lá embaixo, foi na retirada, foi no primeiro. No primeiro dia a gente foi olhar os móveis usados que ficam no segundo piso embaixo, são Aí móveis usados. aí tem a parte da frente. Aí beleza, a parte da frente dá pra ver da rua. Só que daí lá na frente tem um outro espaço, aí eu: "Nossa, que espação, não dá pra não se percebe da estrada, não percebe". Aí beleza, daí a Maísa comentou: "Não, mas eu tenho uma que eu vou te mostrar, não sei o que, não sei o que". Eu falei: "Beleza, né, deixa eu abrir aqui".
Aí a gente desceu lá desceu lá embaixo, né? A gente foi lá embaixo. E, meu Deus do céu, quanta coisa! É enorme, tem muita coisa, muita coisa. É muito interessante. E até assim, por que tem muita coisa? Porque tem a parte dos novos e dos usados, fora eletrodoméstico, essas coisas. Mas quais são assim os desafios para administrar? Tem alguma diferença nisso? Porque eu não entendo nada de administração, né? Não sei se o Alexandre entende um pouco, mas eu não entendo absolutamente nada. Eu acredito que seja bem diferente fazer essa parte da administração, logística, até a questão da venda mesmo, do usado para o novo. Assim, o novo nós compramos bastante de representante, né, que passa todo mês ali com o seu catálogo, virtual, né, então a gente compra deles. A gente dá preferência para eles, porque querendo ou não é esse que nem a despesa do hotel, da alimentação, e eles que dão a estrada, que se nós precisarmos do suporte é eles, que não é que a gente chama, né. Então esse a gente dá preferência para isso no novo, né, usado não. O usado nós pegamos em troca, a gente não compra. Antigamente a gente até comprava, tá. Mas hoje em dia não, porque como a gente é poucas pessoas para trabalhar na loja, então a gente não compra mais. A gente só pega em troca. O Giacomo vai lá, quer comprar uma mesa, mas tem a mesa dele para dar em troca. Então, ou a gente vai na casa dele para olhar, ou ele traz uma foto, porque às vezes tipo mesa, cadeira, essas coisas já é um pouco mais fácil, né. Mas tem algum móvel, tem roupeiro, assim, tem que ver o geladeira, que tem que ver o estado dele e tudo, então a gente prefere ir na casa do cliente pra olhar, né, que daí o cliente tem as coisas dele dentro e tudo, né, pra gente ver o estado mesmo do produto. Então a gente vai um pouco é difícil isso, porque as pessoas trabalham, né. Demanda horário quando eles estão em casa e assim tudo, né, que daí a gente vai lá e olha. E também assim, ó, porque às vezes o móvel tem o valor sentimental pra você, né. Mas você quer vender, mas assim: "Ai, olha, eu ganhei essa mesa da minha mãe, mas, eu preciso uma maior agora, tá, eu preciso dar em troca". Mas aí se vamos supor, se eu te oferecer R$ 50, não, ela tem um valor pra você, entende? É complicado. É complicado, então o não usado, essa parte é um pouco mais complicado. Nessa parte do sentimental, tem algumas pessoas: "Não, eu quero trocar e tu vem lá, o que tu me der tá bom", ou ela já não tá mais boa, tu só leva junto. Tem algumas coisas assim, ó, porque na parte que é de fogão a lenha, que não tem muito conserto, sabe. Geladeiras, assim, às vezes também, né, porque hoje em dia as peças de geladeira são 5 anos, então se a geladeira já é mais usada, é difícil conseguir alguma coisa para reparar aquela geladeira, né. Às vezes não tem as prateleira, porque hoje é em acrílico, então também não dura mais tanto tempo. Então, nessa parte, assim, é um pouco mais difícil. Vou aproveitar, Alexandre, desculpa, até talvez eu vou atropelar alguma coisa, mas já que você tocou no assunto de geladeira, eu sempre encarei a geladeira, questão de móveis usados, como a maior cilada, assim, às vezes. Esse seria o maior problema dos usados? Sim. Eu poderia falar assim, ó, a maior dessa parte é a sinceridade das pessoas. Porque muita gente, assim, ó, ele quer se livrar do problema. Ele tem uma geladeira lá que não funciona muito bem, mas ele quer se livrar do problema. Então ele vai tentar me emburar de geladeira, vai falar que funciona bem, que ele trocou o motor faz 6 meses, ela ainda tá na garantia, tal, tal e coisa, e eu vou na boa fé e compro a geladeira e eu trago lá na loja e ela não funciona. Simplesmente Simplesmente não funciona, ou ela vai funcionar um mês, ou ela tem um furinho de gás que ela vai só gelar uma parte do congelador, e nós prezamos por dar garantia de 3 meses do produto novo, 1 ano, e usado 3 meses, né. Então se tu comprar uma geladeira, ou um fogão a gás, ou o que for, tu vai sabe que vai ter a garantia, principalmente desses eletrodomésticos, de 3 meses. Então assim, ó, a gente faz uma revisão antes, né, então a gente às vezes vai na boa fé. A gente confia nas pessoas, né. é que tem algumas que já são conhecidas. Já são conhecidas, então a gente já sabe que, tipo, não vai cair no golpe e tal, né. Então, mas acho que essa parte, assim, é a mais difícil. Tem algumas pessoas que falam: "Não, ela não funciona bem, ela não gela isso, sabe, se você quiser levar pra ver se você consegue arrumar, tudo bem, né", e assim, mas, tem os 2 lados, né. Ainda sobre os móveis usados, é praticamente impossível pegar algo perfeito, né.
Então, provavelmente vocês têm que trabalhar neles, fazer uma reforma, mexer. Como que funciona essa parte? Vocês têm um funcionário só para isso? Quem que mexe? Vocês mandam para algum lugar para consertar? Como que funciona essa parte? Então, na loja nós trabalhamos eu e meu pai e minha mãe, na loja, na venda e na compra, né. Na compra sou mais eu, mas lá para atender as pessoas são nós 3. O André, que é meu esposo, que ele trabalha nessa linha de conserto dos usados e nas reformas e na entrega também. E nós temos o Pedro também, que trabalha com nós meio período ou quando precisa, assim, né. Então, como é mais familiar, então a gente faz tudo de tudo um pouco, todo mundo faz de tudo um pouco. Então, nessa parte das reformas agora é mais e na montagem tá o André e o Pedro. E se ele precisa lixar, se ele precisa pintar. Antigamente a gente tinha mais reformas e assim, porque os móveis eram mais de madeira, eu tinha um pouco mais como fazer as reformas, né. Hoje bastante coisa é MDF, então não tem mais aquele lixar e limpar. Então às vezes você consegue fazer um reparo, que tem as gavetas, trocar a corrediça, trocar puxador, essas coisas tudo a gente faz mesmo, né. Até porque não tem ninguém para fazer reforma, né, e não tem aonde mandar essa linha de móveis, assim, é poucas pessoas que trabalham ou que se interessam por isso, né, ou que aprenderam nessa parte, assim. E vocês chegam a atender bastante município de fora, tal, Nós vendas? vendemos bastante para o Centro Dutra, nós temos vários clientes, Riqueza e Porã, a gente tem alguns também, São João ou do Nápoles também, então mas o maior foco é Mondaí. Uhum. Então, Maísa, hoje em dia, assim, trabalhando lá na loja, qual produto tem mais saída? Novo ou usado? O novo, ainda tem bastante saído novo. O usado também, mas em proporção, assim, o novo ganha. Muito bem. E qual que é o campeão de vendas da loja? Olha, hoje eu posso dizer que os nossos campeões de vendas são a linha de madeira, né, tanto as cozinhas, como os roupeiros, mesa de cadeira, mas o campeão de venda mesmo é essa linha de madeira, assim, é o que mais sai hoje é essa linha de madeira. O pessoal ultimamente tem procurado muito essa linha pela durabilidade, né. Porque eles acabam: "Ah, meu pai tinha madeira e agora eu não quero mais madeira", aí acaba virando aglomerado, aí não dura e eles acabam voltando de novo para aquela linha de madeira. Aquele móvel que não tem fim. Isso aí. E fora que, assim, esteticamente, né, É, hoje em dia as pessoas estão procurando bastante essa linha de madeira por causa da estética também, sabe. Pra deixar aquela casa, assim, mais tradicional, né, tudo acho que vamos falar já dessa aqui? é, Vamos falar do assim mesmo? Porque, assim, eu lembro que eu tinha visto, eh, uma outra, usada. uma que era usada, e aí a gente tem uma também, só que ela é menor, não ia funcionar com o espaço. E também deveria fazer um trabalho nela, a gente ia ter que inventar uma coisa, porque ela já tem muitos e muitos anos, aquela mesa lá tem quase 30 anos, é de madeira, e ainda tá lá, só que ela, cara, Um pouco menor, né? é um pouco menor, e daí não ia dar Essa certo. aqui foi perfeita. Não, aí eu fui lá, aí conversei com a Maísa, cheguei e falei com ela: "Isabel, Isabel, Isabel, Isabel", né. E aí a Maísa comentou: "Eu tenho uma mesa que é essa aí". Aí a gente foi olhar, cara, estava chegando assim, eu já vi, é essa, porque o tamanho Ideal para o espaço do foi ideal. E aí aquela coisa, ela é muito bonita. Sim. É linda. Não, quando eu vi, meu, você não precisa nem colocar toalha, sabe, né, uma preocupação zero, porque seria uma coisa a mais, e qualquer pequeno detalhe, ele é um transtorno, né. E essa aqui, bah, só que aí tinha um porém. Pra quem assistiu os episódios, viu que um episódio de variedade foi sobre o rodeio, que a Isabelle participou junto com a Ana. E no período que a gente fechou da mesa, era um período que vocês não tinham tempo, por causa do rodeio, e ainda era um período chuvoso, né, pessoas do rodeio. e a gente precisava, tal, e daí eu lembro que alguém foi lá abrir a loja, acho que ele O meu pai aham. O Diácono me falou: "Não", eu falei: "Ó, a loja tá lá, só que eu não posso ir lá pra atender pra você pegar a mesa". "Não, mas se eu arrumar alguém pra ir buscar você", "Claro, só arrumar alguém, pode ir lá que
Porque alguém vai o rodeio ali não tinha como vocês, né. Porque como eu sou responsável pelas inscrições, né, no rodeio, então na sexta-feira não tinha como eu sair de lá. E vocês acham que eu fazia a mudança naquele final de semana, fazer os testes e tal, né, então pra vocês teria que ser também. Eu falei: "Não, vai lá na loja que alguém vai te atender", e deu certo. Não, deu tudo certo, tá louco. E daí até as cadeiras, né, foi formado esse jogo ele foi formado pra loja. Cara, que foi maravilhoso, maravilhoso. Eu aconselho muito, e assim, eu até falei pra minha mãe isso, porque eu sou sincero, né, ali a loja, eu fazia muitos anos que eu não ia, porque eu fui embora dele e tal. Muitos anos que eu não ia, muitos anos mesmo, trabalho que fez fantasma com tamanho. E daí eu falei: "Bah, mãe, eu fui lá no Audi e tal, e consegui uma mesa", expliquei pra ela, né. "Ai, sim, tal". E daí a mãe falou a minha mãe: "Ah, eu vou lá, tipo, uma vez por ano e eu compro algum móvel, porque daí sempre lá". E daí eu: "Ué, por que que não me falou antes, tinha contato?". Porque foi meio uma sorte, assim, eu não lembrava que a minha mãe porque é uma coisa que foge, né. E acaba não conversando sobre isso, né, Sim, não porque cada um tem a sua vida, né, e tudo, então. sim, e até por isso eu queria saber, que nem eu dei exemplo eu que sou jovem, a minha mãe que é idosa, qual é o público que mais frequenta a loja ali? Vocês têm esses dados, assim? Qual é o público que mais vocês atendem? Então, o meu pai na época visitava as famílias, né, então essas famílias hoje já têm idade do meu pai, então os filhos dessas famílias, eles continuavam nossos clientes. Porque que nem você falou: "Ah, minha mãe ia lá", "Não, onde que comprava os móveis?", "Ó, vai lá que eu sempre comprei lá". Então é muito por indicação, sabe. Ah, casais que vão casar agora ou jovens que vão morar separado. E até quem precisa trocar um móvel. Então eu acho que essa a linha, assim, ó, da minha idade, 30, 40 anos, 20. Semana passada era aconteceu um caso que veio uma senhora da idade: "Ai, os móveis tudo eu comprei com a Auri, né". E agora trouxe a filha, que a filha foi morar com ela, e ela falou: "Nossa, eu nunca tinha entrado aqui, não sei quantas coisas vocês têm, né". Então, já acabou ela comprando também um móvel de madeira, porque a mãe dela trouxe ela lá, sabe. Então é um vínculo que nem nós somos uma empresa familiar, então eu acho que esse vínculo de família continua, sabe. Aham. Ah, isso é muito importante, porque assim, e até quando eu conversei com o Alexandre a primeira vez, eu sempre deixei claro que ia contar a história de empresas em Mondaí com essa questão familiar. E é muito legal, e tem muita história, assim, e é muito interessante, a gente percebe isso. E até a Isabelle, ela também tem uma função importante, que é a função da propaganda, né. Harder com ela. Como ela ainda tá estudando agora em Frederico, então ela faz mais nessa parte da divulgação, quando ela vem pra cá de final de semana ou assim, né. Como ela se forma agora ano que vem, então a ideia é ela voltar, ela a paixão dela é Mondaí, né, ela vai estudar fora, mas ela não quer, ela volta pra Mondaí, então vai morar aqui, então ela vai trabalhar com nós também lá na loja, e para ajudar tanto nessa parte, né, cor de divulgação também, que hoje é bem importante, e até também por causa de olhar móveis na casa dos clientes, então assim, a minha mãe não dirige, então o meu pai também tem uma certa idade, então ele também já não gosta mais de dirigir, então essa parte tá ficando mais comigo, mas aí como eu já tenho outras funções também, né, então ela vem para ajudar nessa parte também. Esse assunto vem bem na linha da próxima pergunta, que é como que é manter o negócio, já passou por várias gerações da mesma família, como que é essa administração? Então, um pouco difícil hoje em dia, porque na época que meu pai começou só tinha 2 empresas, né, tem uma daí ele mais 2, então eram 3 empresas de móveis eletrodomésticos, e hoje tem mais 6, então triplicou a quantidade de empresas, né. Mas assim, nessa parte da sucessão, eu já tive muito medo. Eu vou falar pra vocês assim, né, eu tive muito medo de não conseguir, manter a loja ou manter a empresa do meu pai, assim, sabe. No início, assim, porque a gente já vem por essa parte da sucessão, então meu pai antigamente fazia tudo.
Hoje ele já tá deixando, ele tá ficando lá mais pra conversar com as pessoas, hã, pra receber os pagamentos, sabe. Mas assim, ó, aquilo lá é a vida dele. É ele que abre de manhã às 7 horas, ele levanta, ele toma café e ele desce pra loja. Ele senta lá na cadeira dele e ouve rádio, tá, mas é ele, é aquilo lá. A minha mãe às vezes brinca: "Ai, hoje é nosso dia dos idosos, né". Não, mas é início do mês e tal, assim, não dá. Tem que cuidar da E nessa tem aquela visãozinha também, agora não. Não, não, início do mês não dá pra sair, tá sempre que ficar ali, a Maísa não consegue tomar conta de tudo sozinha, sabe. Então, a paixão dele é essa. Por quê? Porque é o sonho da vida dele. É o sonho da vida da minha mãe e dele, sabe. Então quando eu comecei a trabalhar lá, ou agora, dos últimos 10 anos pra cá, assim, sabe, que ele deixou mais essa parte, assim, ele tá fazendo a sucessão aos poucos do jeito dele, sabe. No tempo dele. No tempo dele. E assim, porque como isso é o sonho dele, eu vejo, eu sinto, assim, nele que ele também não quer abrir mão disso, sabe, assim. Então, eh, mas é bom trabalhar com família. Eu digo que é bom trabalhar, porque o sonho dele eu sei que eu vou conseguir continuar. Então hoje eu já tenho essa visão, assim, que eu sei que eu vou continuar com o sonho da vida dele, e que eu sei que eu vou dar conta. E eu sei da Isabelle também, se ela quiser continuar, sabe, porque, como meu pai e minha mãe já são de idade também, eu não sei como eu só tenho eu de filha, né, que meu irmão faleceu aos 21 anos, então eu tenho o compromisso de cuidar deles. Então eu também não sei até quando que eu vou conseguir conciliar a loja com eles, com a vida deles, com a saúde deles. Então Os assim, ritmos vão mudando. os ritmos vão mudando, e se eles precisarem de atendimento, é eu que vou com ele, eu vou ter que ir com eles, né. Então, hã, eu vejo assim que eu vou continuar com a loja, vou continuar até o momento que dá, Sim. né, que é uma coisa assim que futuro a Deus pertence, então, e Quando eu fui lá, tava o rádio ligado e ele com a tua mãe sentado, ele até estava de pé, e tinha 2 pessoas lá, e eles tomavam chimarrão. aham. Aí a tua mãe veio, né, sim, a tua mãe veio me atender. Eu acho que eu estava atendendo no porão e ela veio: "Foi como isso? Como Aí assim?" ela veio e tal, mas tava lá tomando É chimarrão. muito disso lá em familiar, né? Às vezes a pessoa só vai lá só pra conversar. E essa hoje antigamente era mais porque tinha ônibus, né, hoje em dia não é mais tanto, né. Mas aí o pessoal tinha que esperar o ônibus: "Ah, agora eu já fiz o lanche, o que que eu vou fazer? Ah, vou lá numa hora e tomar chimarrão". Tinha tempo, Tinha é o tempo, ponto de era o esperar. ponto. Isto, sabe. Hoje em dia as famílias já têm mais caro, então os mais jovens, eles já têm mais compromisso, então eles vêm, às vezes, só pagar a parcela e já vão. Então isso também é uma coisa que antigamente a gente fazia o meu pai tinha só na promissória, né. Eles oravam muito o fio do bigode, Isso. né, os pagamentos era na promissória, e mês que vem a pessoa vinha lá pagar e tudo. Isso também é uma coisa que hoje em dia mudou bastante. É, passa no cartão de crédito. Isso, é, ou no cartão ou no boleto, né, algumas vezes. Então, isso também é uma coisa que mudou nessa parte dos pagamentos, né. E fora essa linha também de nota fiscal, que antigamente era tudo à mão, hoje em dia é tudo no computador, né. Eles não dominam, como ele e a minha mãe só foram até a quarta série, então eles não dominam, então eles ainda fazem um pedido, essas coisas tudo, mas essa outra parte, não. É que nessa parte a modernidade veio também pra dar uma segurança, questão do Isso. dinheiro, né, porque é tudo confiança, confiança, mas não é que nem antigamente, Não. e é bem complicado. Mas falou bastante questão, assim, questão emocionante da família, passar de geração a geração. Se tu lembra de algum cliente ou alguma outra coisa, assim, que vocês compraram um móvel ou alguma lembrança, uma história marcante envolvendo isso? Hã, de móveis que a gente comprou, só de alguns que eram de gerações, assim, sabe. E que a gente esses móveis, alguns a gente vendeu para Nova Petrópolis, que eram os móveis mais rústicos, assim, sabe. Então, eles antigamente, há uns 5, 10 anos atrás, sempre vinha alguém de lá, porque lá eles trabalhavam já muito com esses móveis antigos, eles tinham um valor muito agregado. E aqui o povo não tinha essa cultura de móveis antigos, assim, não tinha, né. Então lá, passavam com um caminhão, um senhor com um caminhão e recolhia, comprava esses móveis de nós
para revender lá para as pessoas de um valor aquisitivo maior, que daí lá sim eles restauravam aquele imóvel para vender para essas pessoas, assim, que tinham um apreço por esses. Era um mutirão, assim. Isso. Eles passavam de cidade em cidade para recolher essas coisas, assim. E que tem um valor muito grande, né? Esses móveis antigos que não acha mais também, né? Isso aí. Imagina, é um valor, é uma peça única, rara. É. Então, Maísa, com relação aos móveis novos e móveis usados, os públicos são diferentes? Como que é a procura por esses móveis diferentes, assim? Então, essa linha de usados, a gente tem bastante procura para esses funcionários que vêm trabalhar nas empresas aqui de Mondaí, né, que são de outros países, como os venezuelanos, os argentinos, né. Então eles, muitas vezes, eles vêm sem nada. Então, eles vêm atrás de emprego, porque aqui a gente tem bastante emprego, né. Então, eles precisam de cama, eles precisam de colchão e fogão, geladeira, então o básico. Todo mundo que vem, eles precisam pelo menos do básico para morar aqui. Às vezes eles vêm, através de um primo que já mora aqui, então eles precisam só uma cama e colchão, às vezes só o colchão, né, para botar lá na casa. Como eles não sabem quanto tempo eles vão ficar, alguns vêm e ficam anos, né, trabalhando aqui, eles já vêm com um propósito de ficar aqui. Ou porque eles conhecem alguém, ou porque eles conhecem a cidade, sabem do emprego que tem aqui, né. E alguns não, então, bastante procura agora ultimamente é dessas pessoas, tá. Bastante desses também dos móveis usados é para levar ou na Barranca do Rio, ou É verdade. que assim, ó, antigamente nós tínhamos caçuleira, isso, 10, 15 geladeiras, fogão a gás. Hoje em dia nós não temos mais. Geladeira é quase um objeto raro, usado, sabe, porque ou você tem alguém ou conhecido que precisa, ou você tem um lugar para levar, Sim. sabe, então é quase raro hoje ter geladeira usada, assim. E um quiosquinho com uma geladeira usada tem seu valor, viu? Então a gente nessa parte, assim, ó, tem bastante procura dos móveis usados Nesse sentido. nesse sentido. Aí eu vou te dar uma chance agora, uma oportunidade, se tu querer falar algumas marcas dos móveis novos, porque eu sei que vocês, têm lá a Isabelle cuida das redes sociais e eu comecei a prestar bastante atenção, porque é muito bonito, assim, né, eu até copiei umas coisas que ela postou lá, eu peguei para o vídeo de anúncio que vocês estavam patrocinando a gente. Sim. Se tu puder falar algumas marcas, tanto as qualidades delas e de onde elas vêm, se tu souber também. Então, estofados, a gente vende da Cilda Estofado, que é aqui de Mondaí, e que é um produto, assim, ó, de qualidade. E, ah, móveis, nós vendemos essa mesa e cadeira da Tozeto, tá. Vou fazer propaganda pra ele, que é um produto de qualidade, aprovado, tá. Roupeiros, nessa linha de madeira, cama, bidê, que é do mundo da Cavazoto, que também é de Coronel Freitas, a da Tozeto também é de Coronel Freitas. Dessa linha da Cavazoto, a gente tem exclusividade em Mondaí, dessa linha de roupeiros. Nós, da Anjos também, nós trabalhamos há 25 anos. Esses colchão da Anjos, Essa é da onde? do Capitão Leônidas das Marques, do Paraná. É. E que agora até a Anjos acabou mudando um pouco para De Ângeles também, então tem a Anjos e a De Ângeles, que é o mesmo colchão, mas 2 linhas de produtos, né, porque a Anjos acabou ficando com uma loja exclusiva de colchões e tudo, que daí, teria que comprar a marca Anjos para poder botar na tua loja, então, para eles diferenciar as empresas dessas lojas que são referência da marca, então eles acabaram botando o nome de Colchões De Ângeles para continuar essas empresas podendo trabalhar com esses colchões. Então, REM, a gente trabalha bastante, né. Então, essa é a linha de produtos, assim, que a gente mais trabalha. Estogal, estofado, sabe. Então, tem Sela, móveis de madeira, também a mesa e cadeira,
E eletrodoméstico? Eletrodomésticos, a gente trabalha com a Electrolux, na linha de geladeiras e congeladores. É exclusivo, assim, deles, tá? E tem outras marcas mais inferiores também, né, algumas marcas novas que estão saindo, mas por causa de garantia e assistência técnica, a gente optou por trabalhar com a Electrolux, porque nós temos uma assistência técnica em São Miguel, especializada, que é muito boa. Então eles vêm na casa do cliente, eles resolvem, os rapazes que trabalham lá, eles também são bem competentes, assim, que eles vão te falar o que que é, sabe, o que que é o problema. Se eles estão na garantia, você vai receber a garantia. Nós já tivemos um caso que eles trocaram a geladeira em Vicente Dutra, aí o cliente ganhou uma geladeira nova. Então, assim, ó, De confiança. de confiança. Eu posso dizer assim, ó, quem nós temos a loja há 27 anos, quem trabalha lá são sempre as mesmas pessoas. Então, se tu comprar alguma coisa lá na nossa loja e der problema, é nós que vamos resolver, sabe? Nós não vamos ter, né? isso, nós não vamos te mandar, ó, aqui tá o telefone da assistência, você liga lá e é com você. Ah, o gerente não tá mais, a garantia agora é com você comprou com outro gerente e tal. Não, nós, tu sabe que tu vai estar lá, tu vai ter a tua garantia e tu vai ser bem atendido. É bom que dá mais confiança pra comprar, né? Ah, tá louco? É. Eu digo que é um trepidamente para o cliente, né, a gente tenta resolver o problema do cliente também, porque eu acho assim, ó, você comprou alguma coisa lá na loja, você tá confiando nos produtos que a gente vê. Então, assim, o fogão a lenha da Realce, a gente trabalha também, que é uma fábrica de maravilha. O fogão a lenha tem uma chapa de melhor, sabe, então assim, ó, a gente preza por trabalhar com produtos de qualidade. E tá, beleza. Agora tu falou pra nós aqui, né? Pra quem tá assistindo isso e aonde vocês fazem o merchan, a propaganda, quais redes vocês utilizam, como que vocês fazem esse trabalho? Então, no Facebook, na página Eletro Móveis Bru, quem pode chamar lá. No Instagram também, Eletro Móveis Bru. A gente tem propaganda na Rádio Porto Feliz, no programa dos sábados de manhã. E lá na empresa mesmo, tá? Quem quiser conhecer, eu convido a todos, então, para conhecer, que nem o Giacomo, o Alexandre também, né? Para ir lá conhecer o nosso espaço, os produtos que a gente vende. Claro, para fazer compras também, né? Mas para conhecer o ambiente, para conhecer os produtos, os móveis. Vai tomar um chimarrão e sai. Agora, depois da pandemia, até a gente tá fazendo chá, café também, né? E porque o chimarrão a gente deixou um pouco de lado depois do Covid, então, mas se chegar lá, a gente sempre tem erva, a gente faz na hora, né? Maravilha. Muito bem, Maísa. Vamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer muito a sua participação e deixamos para você falar sua mensagem final. Então, obrigada, Alexandre, obrigada, Giacomo, por nos procurarem, tá? E eu falei pro Giacomo logo, a gente pode apoiar, pode conversar, a gente vai apoiar. Ah, mas você queria alguma coisa usada e tal? Não, mas vamos dar uma mesa nova, porque eu sei que o negócio vai dar certo. Ah, mas e as cadeiras? As cadeiras vão dar também, né? Porque eu sei que o projeto de vocês vai dar certo e então eu fico bem feliz. Convido as pessoas, então, a procurarem nós, tanto nas redes sociais como lá na loja também. Nós estaremos de portas abertas para atender vocês da melhor forma possível. Muito bem. É isso. Giacomo? Ah, é aquele negócio, né? A hora de agradecimento, né? Mas foi assim, ao mesmo tempo que tenho isso, eu tenho um negócio que foi muito bem engraçado, sabe? Foi engraçado, porque tudo deu certo, assim. E foi uma comunicação muito legal. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Parece que era pra ser essa mesa, era pra ser esse tipo de entrevista muito legal. E então, agradecer, né? Ano que vem a gente já tá conversando que O nosso parceria continua. a nossa parceria vai continuar. Vamos ver ainda os moldes da nossa parceria, mas que ela vai continuar porque tá rendendo frutos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa. Sigam nossas redes sociais, compartilhem nossos vídeos e até a próxima. Valeu!